o intelecto, certo? Que é a inteligência, né? Que nos leva a... para nós chegarmos no intelecto, você tem que desenvolver o canal da lógica, o canal da razão, que vai desenvolver o circuito cerebral, que são o canal de aprendizagem, que vai fazer você compreender e saber. O saber levará você a desenvolver o intelecto. E quando você começa a ter... Porque o canal tecnológico está aberto. Como o canal beta está aberto, o canal tecnológico, o canal tecnológico vai fazer com que você desenvolva mais inteligência, mais capacidade cognitiva. E à medida que você vai desenvolvendo essa capacidade cognitiva, você vai encontrar a razão. A razão leva você ao estado de consciência. Então, o plano de ascensão foi desenvolvido para desenvolvermos o intelecto. Por isso que a evolução é o triângulo para cima, ou seja, é a conexão do coração com a nossa inteligência. Certo? Ok? Ok? O livro do conhecimento é um instrumento dado pelas autoridades supremas através do cosmos para ajudar a humanidade na idade final. Entendeu? O livro do conhecimento é um instrumento que foi dado pelas autoridades supremas tá? Para ajudar a humanidade na idade final. Então, essa é a missão do livro. Entendeu? Então, a gente está com o objetivo de trazer esmiuçamente o que significa isso. Só escrever uma coisa aqui. Pronto, vamos lá. Então, o livro Conhecimento é um instrumento dado pelas autoridades supremas através do cosmos para ajudar a humanidade na idade final. Tá bom? O livro do Conhecimento, ele é a principal ferramenta para essa evolução e ele colabora com a transição planetária. Certo? E ele é um livro que foi oferecido como um presente ao planeta pelas autoridades celestiais, sendo chamado de livro do humano, ou livro do despertar humano, ou livro do ser humano original, essencial. Que eles falam que o verdadeiro humano é aquele que trabalha o amor incondicional, a verdade e é um servo de Deus pelo bem-estar, pelo bem coletivo. Esse é o verdadeiro humano que ele fala. Então, isso a gente está começando a perceber o papel dele, né? Até então, ele tem uma linguagem bem hermética, né? Já falei aqui do Hermes, uma linguagem bem, às vezes, difícil de entendimento, porque são termos, palavras novas que está além do nosso conhecimento, mas que ele ajuda nessa compreensão mais ampla, tá? Ok? Então, o livro do conhecimento é chamado de livro ômega. Ele veio da 19ª dimensão, com a frequência vibracional 76. Quer dizer, é uma dimensão desconhecida do ser humano, que nós não temos nem ideia do que será, do que é isso lá, né? Nós estamos agora em trabalho de transição de uma 4ª dimensão para a 5ª. 19ª dimensão é uma dimensão de evolução de um nível muito, muito, muito avançado. E a frequência vibracional dele é 76. A frequência vibracional de alguns livros que foram dados à humanidade eram frequências mais baixas, 60, 70, né? E o último livro que foi dado foi o Luz, de frequência vibracional 72, que é canal alfa. 76 já é canal ômega. E é considerado um último guia espiritual para a humanidade da Terra nesta era. E é um livro que traz o conhecimento, o desenvolvimento do intelecto, né? Que a ascensão agora é pelo intelecto, não é mais pelos tabus religiosos, não é mais pelo sistema de crença, não é mais pelo campo místico, não é mais, tá? Ok? Então, a Irmandade de Ômega, aqui é um pouco
do que a gente viveu lá. Isso que é um pouco da Irmandade de Ômega, que você vê que vários países estão presentes, Rússia, né, Espanha, própria Turquia, Alemanha, né, Suíça, Bélgica, né, Portugal, né, Croácia, Estados Unidos, Inglaterra, Ucrânia, Colômbia, né, Suécia, Jamaica, África do Sul, Canadá, Chile, Brasil, né, Venezuela, né, Polônia, e Macedônia, Argentina, Uruguai, Israel. Vários países fazem parte da Irmandade Cósmica, que são os países onde pessoas que estudam o livro do conhecimento, pessoas que estão buscando essa conexão com o ômega. Você vê que o símbolo aqui é como se fosse um girassol, né? Tem 18 pétalas. Cada pétala dessa representa uma galáxia. A Terra está numa dessas galáxias, mas é um planeta que não desenvolveu a consciência. Não tem consciência. Entendeu? Nós estamos trabalhando, né? Passando por processos de evoluções, programas evolutivos, testes, provações, expiações, karma, para chegarmos a ser um planeta de consciência evoluída. Aqui pertence às 18 galáxias, onde tem planetas evoluídos, onde o ser humano lá está, digamos assim, com a consciência mais evoluída. Então, o livro do conhecimento não veio substituir, né? Ele veio unir, não veio doutrinar também. Não é um livro de doutrinação. Ele veio libertar. Não veio excluir, ele veio incluir. Porque toda a luz verdadeira é universal e pertence ao cosmos inteiro. Certo? Então, ele é um livro de. Um livro de evolução da consciência. A evolução é pelas pessoas que estão, não é pela representação do Estado, porque a própria Ucrânia mesmo, se vocês observarem, é um Estado que, a nível político, é um Estado com problemas, mas existem pessoas de bem em todos os lugares do mundo. Na África, no Brasil, aqui no Brasil mesmo, vocês têm aqui, eu entendo que a grande maioria aqui são pessoas de bem. Então, não é a nação em si que é mal, são as pessoas que dirigem a nação que talvez operem negativamente. Então, entenda, não é a representação da nação, é a representação de grupo de pessoas. Então, as nações representam um todo, não aquela representação política. Uma coisa bem interessante nos estudos do livro, no que eu vi no processo da associação da amizade, das irmandades, é que não existe representação política. Eles não trabalham, não existe, nem é permitido isso, tá? Ok? Então vamos lá. Então, o ponto focal da humanidade unificada, para você entender, existe um ponto na Terra onde recebe energia cósmica que se espalha por todo o planeta e que esse ponto focal ele recebe energia da estrela de Sírius. Sírius digamos assim, o planeta, a comunidade estelar responsável pela evolução nesse sistema solar aqui, certo? A grande Sírius, que tem duas Sírius, tem a pequena Sírius e a grande Sírius, são duas estrelas. Então, o ponto focal da humanidade unificada vem da grande Sírius para a Terra. E ele está perpendicular à Turquia, em Istambul. Istambul é onde está o ponto focal, tá bom? Ok? Que é mais ou menos aqui a representação, ó. A Terra, tá aqui, ó, aqui seria a Terra, tá? O ponto A, né? Aqui, você vê que tem uma inclinaçãozinha, e aqui é a grande Sírius, né? Ela passa para esses 9 planetas, né? Daqui, as constelações de Sírius são 9. Elas contêm o poder de todo o universo em suas mãos, com o reflexo da ordem hierárquica. Faremos com que você desenhe a ordenança operacional desse plano por meio de diagramas. Assim você entenderá melhor. Agora desenhe o diagrama, por favor. O diagrama do ponto focal de Sírius da realidade unificada. Então, essa emanação que vem de Sírius, né, que também aqui tem as outras Sírius, e aí ele vem emanado, e aqui estão os planetas, ó. São planetas, tá? Então, a Terra é esse planeta aqui. Então, nós recebemos do Sol central, né? E da grande Sírius, que é o ponto focal, né? Que transmite as energias
e várias informações, conhecimento, tecnologia para a Terra. Nosso planeta está passando por uma transição vibracional profunda, como nos alerta o livro do conhecimento. Estamos saindo de uma era de separação, medo e conflito para uma era de unidade, consciência e luz. Vocês que estão aqui, caso vocês queiram ter mais informações sobre o conhecimento, você pode entrar lá no site e pode pedir os fascículos, que são gratuitos. Os fascículos introdutórios, para você ler, né, ver se você se identifica com a energia, né, esses primeiros fascículos introdutórios vão dar a primeira abertura da energia do seu campo. Há pessoas que, você tem ideia, quando eu viajei para a Turquia, eu vi uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma senhora, que ela assistiu uma palestra minha em Porto Alegre. E eu falei do livro do conhecimento. 2 pessoas assistiram, essas 2 pessoas hoje são professores solares. Estão ligados ao programa do livro diretamente. Eu estou ligado diretamente nessa missão de trazer o livro como uma referência de luz, né? como meu mentor, meu mestre, né? E de explanar isso. Não como missionário do livro em si, do sistema de pétalas, dos programas que eles têm, né? Participar de um outro programa, né? E aí essa pessoa viu uma palestra minha em Porto Alegre e aí dali ela despertou pelo interesse e hoje é uma missionária há mais de 6 anos, né? Então isso é muito interessante. Então, às vezes você desperta essa consciência cósmica nas pessoas. Então as pessoas que quiserem ter esse contato com a energia do livro, você pode ter esse contato a partir do contato diretamente no site e pede os fascículos. Eles vão direcionar você na sua região aí, tá? Onde você mora no Brasil e fora do Brasil também tem contatos, né? Nos Estados Unidos, Portugal e outros países. O livro do conhecimento nos fala da idade cósmica, que é um período de 1900 e 2100, de profundas mudanças internas e externas, que é o que está acontecendo agora. Nesse período, somos chamados ao despertar da consciência coletiva, abandonar os paradigmas antigos e caminhar rumo à totalidade. O que é a totalidade? É quando a humanidade, em consciência, se une ao cosmos. Então, esse é o grande despertar. Esse é o grande objetivo nosso, o despertar da nossa missão cósmica, da nossa ascensão, de sabermos que o nosso propósito de vida é o despertar da consciência, a evolução da consciência. Então, você que está aqui pela primeira vez, dá um like no nosso canal, ajuda o nosso canal, apoia o nosso canal. Ajuda e apoia o nosso